Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 37, no braço de Deus, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale. E eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmos, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse, homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi, Senhor meu Deus, só tu sabes se podem viver ou não. Ele disse, profetiza para esses ossos, diga assim a esses ossos, ossos secos, deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor, estou lhe dizendo isto. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que havia recebido. Então, enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se juntando um com os outros, cada osso do seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriam de tendões e músculos, e nasciam, e depois da pele. Porém, não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse, homem mortal, profetize para o vento, diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses montes, a fim de que vivam de novo. Glória a Deus. Pode ser em nome de Jesus. Santo Deus. Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer, louvado seja Deus, assim como Jeremias, o próprio Ezequiel que nós acabamos de ler, profeta Daniel e alguns outros profetas falaram um pouco acerca do seu estado no cativeiro de Babilônia. Alguns deles traziam uma mensagem e que muitos falavam do rei Nabucodonosor e como ele havia invadido a cidade de Jerusalém, roubado os pertences do templo e de como eles eram tratados diante daquele país. A Bíblia vai dizer que Jeremias pregava uma mensagem de conselho, Daniel pregava uma mensagem de conselho, o próprio Ezequiel pregava uma mensagem de conselho. Por volta do ano 598, vai nos dizer a história que Nabucodonosor cercara a cidade de Jerusalém, cercara de modo que ninguém saía, ninguém entrava, a fim de que acabasse os alimentos, acabasse a comida, acabasse a água e toda aquela nação se rendesse diante daquele rei poderoso. A Bíblia vai nos dizer que no ano 598, do reinado do rei Joaquim, da cidade de Jerusalém, Nabucodonosor invadiu a cidade, levou o rei Joaquim como prisioneiro e alguns dos homens mais importantes da cidade de Jerusalém. Entre eles estava o profeta Ezequiel. A história vai nos contar que o livro de Ezequiel foi escrito por volta do ano 570 a.C. Os anos se contavam contagem regressiva, de 1000 para baixo. No ano 570 foi escrito o livro do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel vai nos dizer no capítulo 1, que estando ele às margens do rio Quebar, a Bíblia também vai nos dizer que Ezequiel era filho do sacerdote chamado Uzi. E Ezequiel foi levado como prisioneiro cativo para a cidade de Babilônia. Quando Nabucodonosor cercou a cidade, que levou alguns dos homens mais importantes, Ezequiel estava no meio deles. A história vai nos contar que Ezequiel tinha
humanidade. Foram levados jovens, cheios de sonhos, cheios de projetos, cheios de expectativas na vida. O homem que conhecia as Escrituras, porque a história diz que uma pessoa judeu, uma criança judeu, quando ele tinha seus 5 anos de idade, ele era levado para as sinagogas da cidade para aprender as Escrituras. E a Bíblia diz, a história diz que quando ele completava os seus 5 anos de idade, era levado até aprender as Escrituras Sagradas. Quando tinha os seus 12 anos que completava, ele era colocado à prova para saber se conhecia ou não conhecia as Escrituras. A Bíblia diz que era colocado diante da presença dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, e era apresentado, tinha que falar as Escrituras Sagradas, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, sem errar nenhum ponto e nenhuma vírgula. Ia conhecer toda a Escritura Sagrada. E não poderia errar, porque se errasse não servia para ser um mestre e nem ensinar dentro de uma sinagoga. A Bíblia vai dizer que Ezequiel estudara toda a sua vida para ser sacerdote, assim como seu pai era. O pai de Ezequiel, chamado Uzi, ele era sacerdote, e como sendo sacerdote, educara seu filho Ezequiel para assim também exercer o ofício de sacerdote. Ezequiel estudara então 25 anos para ser sacerdote na nação de Jerusalém, mas quando chegou aos seus 25 anos de idade, Nabucodonosor invadiu a cidade, levou o cativo prisioneiro, ele, o rei Joaquim e alguns dos moradores mais importantes da cidade, tirando seus sonhos, seus projetos, seus desejos, e Ezequiel se via prisioneiro em uma nação estrangeira. A Bíblia vai dizer que no 5º ano, do mês de julho, do ano 30, Ezequiel estava nas margens do rio Quebar, e ele estando nas margens do rio Quebar, ele morava ali, e com ele morava grande multidão que também havia sido levada como prisioneira, e estando ele nas margens do rio Quebar, a Bíblia diz que ele olhou para cima e ele viu visão de Deus. O que foi que Ezequiel viu? Ezequiel viu algo magnífico. Ezequiel teve uma visão espiritual daquilo que Deus queria mostrar para ele, do que ia acontecer, do que ele teria que passar e enfrentar. Deus estava dizendo para Ezequiel: olha, Ezequiel, tu estudou a tua vida inteira para tu ser sacerdote. Tu estudou 25 anos aproximadamente para tu ser sacerdote. Mas eu estou dizendo para você que não é da forma que você quer, não é do jeito que você quer. Você veio para a minha cheio de sonhos, cheio de projetos, pronto para exercer o seu ofício de sacerdote. Mas eu estou dizendo para você, Ezequiel, que você não vai ser sacerdote, mas você vai ser profeta da minha palavra. Glória a Deus! Ezequiel estudava para ser sacerdote, mas Deus não queria que ele fosse sacerdote, queria que ele fosse profeta. Porque muitas vezes você quer uma coisa, você planeja, você sonha, você pensa, mas às vezes o que você pensa não é aquilo que Deus pensa. Às vezes Deus planejou para você. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que Ezequiel estava nas margens do rio Quebar. No capítulo 3 do livro do profeta Ezequiel, versículo 22 ao 23, se não me falha a memória, o Senhor vai chegar para Ezequiel e vai dizer: filho do homem, desce até o vale, porque lá eu falarei contigo. Quando a gente fala de vale, presbítero César, as pessoas se assustam, as pessoas ficam com medo, as pessoas se apavoram, porque vale é lugar de tristeza, vale é lugar de desânimo, vale é lugar de fracasso, vale é lugar de agonia. Mas a Bíblia diz que vale também o Senhor fala. Ezequiel chegou e disse, o Senhor chegou para Ezequiel e disse: desce até o vale, porque eu vou falar contigo. Glória a Deus. Salmo 23, versículo 1 vai dizer: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, me faz andar pelas veredas da sua justiça, por amor do seu nome. Versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. A Bíblia diz que quando ele descia todos os dias do vale, a
porque lá eu falarei contigo. Glória a Deus. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que quando o Senhor colocou Ezequiel como profeta sobre a nação, Ezequiel passou a exercer uma função muito importante, porque Ezequiel haveria de pregar para uma nação que estava em pecado. Ezequiel haveria de pregar para uma nação que estava em idolatria. Ezequiel haveria de pregar para uma nação que estava corrompida. Por isso eu estava aprisionada, por isso eu estava escrava, por isso morava em uma nação estrangeira, para pagar pelos seus pecados. Às vezes a gente se encontra em situação difícil, muitas vezes é porque Deus quer nos testar, Deus quer fazer com que a gente seja melhor, mas outras vezes é porque nós estamos desobedecendo, desagradando e não fazendo a vontade de Deus, e muitas vezes nós estamos levados para o lado. Aleluia. A mensagem que Ezequiel teria que pregar é algo muito importante. E por conta daquele pecado que se ha sucedido naquela nação, a nação está corrompida, está idólatra, está em total ruínas e em total pecado. O Senhor levantar Ezequiel para ser e fazer a diferença naquela nação. A Bíblia vai nos dizer que no capítulo 37 nós lemos que o Senhor pegou Ezequiel através do seu Espírito e fez com que ele passeasse pelo vale. Um dos profetas que mais andou pelo vale foi Ezequiel. Um dos profetas que mais experimentou as visões, as vozes que vinham da parte de Deus foi Ezequiel. E aonde foram essas visões? No vale. O Espírito do Senhor levou Ezequiel até o vale. E como o Espírito do Senhor levou Ezequiel para o vale, a Bíblia vai nos contar que o Senhor fez com que Ezequiel passeasse pelo vale. Glória a Deus. Porque o vale não é lugar para você ficar parado. Vale não é lugar para você ficar encostado. Quando o Senhor te leva para o vale, ou muitas vezes quando você está no vale, é para você andar, para você caminhar, para você se levantar, se colocar de pé, para que Deus fale contigo, você ande pelo vale, para que você ache uma saída, uma solução, para que você possa sair daquela situação. Ezequiel estava passeando pelo vale. E diz na Bíblia que quando Ezequiel passeava pelo vale, ele pôde observar, ele pôde enxergar que quando ele andava pelo vale, havia ali uma multidão de ossos. Ele passeava por um canto, ele passeava por outro canto, ele passeava por todos os cantos daquele vale e ele observava que existia um vale cheio de ossos. E a Bíblia diz que eram muitos ossos. Era um exército numeroso. Um exército, para ser um exército, ele tem que ter, no mínimo, de 1000 homens para cima para ser considerado um exército. E Ezequiel diz que ali havia um numeroso exército. Por conta, havia uma grande multidão de ossos secos. E o Senhor chegaram para Ezequiel e perguntaram: Ezequiel, tu observou, tu viu, tu enxergou, tu olhou para um lado, olhou para o outro, tu só viu o osso seco. Assim se encontra Ezequiel, a nação de Israel. É um exército, é poderoso, é um exército guerreiro, mas está fraco, está caído, está prostrado por muita idolatria, mas é um grande e numeroso exército. Deus chega para Ezequiel e vai dizer: Ezequiel, poderão viver esses ossos? Ezequiel vai chegar para ele e vai dizer: Senhor, somente tu sabes. E algumas coisas que nós podemos observar que Deus fez para que Ezequiel enxergasse aquele vale, aquela multidão de ossos secos. Nós podemos observar a primeira coisa: foi Deus que levou Ezequiel para o vale. Se Deus levou, Ele vai se responsabilizar. Glória a Deus, aleluia. A segunda coisa que nós podemos
E eu estava observando. A diferença de antes para hoje é que a maioria dos de hoje, quando vai para o vale, ele não anda, fica parado. Perde a visão e muitas vezes não sai da situação por conta de ficar parado. Se acostuma. Mas Ezequiel está debaixo de uma proteção. Que proteção é essa? Se encontra no Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita na sombra do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. No vale da mancha de ossos, Deus vai chegar para Ezequiel, imaginando ele vai dizer: Ezequiel, 1000 caíram do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Ezequiel, poderão nesses ossos, Senhor, eu não sei, o Senhor sabe. E o Senhor vai chegar para Ezequiel e vai dizer: Ezequiel, profetiza. Glória a Deus. No vale, nós temos de ser dependentes de Deus. Se o Senhor tivesse chegado para muito de nós teremos dito: Senhor, esses ossos podem viver. Mas Ezequiel chegou para o Senhor e disse: Senhor, só tu sabes, só tu conheces, só tu pode, só tu é capaz, porque nada que nós temos é nosso. Tudo é dele, a honra dele, o poder dele, a glória dele, a exaltação é dele, o louvor dele, a adoração é dele. Nada é nosso, nada é dele, não é seu. Tudo é dele. Seja dependente de Deus, se canta as mãos de Deus, obedeça a mão de Deus, que ele vai te conduzir para você sair do vale. Glória a Deus. O Senhor vai chegar para Ezequiel e vai dizer: Ezequiel, pois se eu sei, agora eu te digo, profetiza. Profetiza sobre esses ossos. E diz: ossos secos, dê atenção à voz do Senhor. Agora, um detalhe interessante, irmãos, é que era um numeroso exército. Mas a Bíblia diz que os ossos estavam separados, divididos. Cada osso estava fora do seu lugar. O vale estava coberto de ossos separados. A Bíblia vai nos dizer que o reino dividido não subsiste. Portanto, o reino, para ele se engrandecer e se levantar, ele tem que se unir, dar as suas mãos. Em outras palavras, ele tem que se juntar cada osso no seu osso, cada músculo no seu lugar, para que ele venha fazer a diferença. O Senhor disse para Ezequiel: Ezequiel, profetiza. Mais uma coisa que nós podemos observar: Ezequiel era obediente a Deus. Ezequiel vai profetizar para aqueles ossos. Se você pesquisar em qualquer lugar, você vai conhecer e vai saber que o corpo humano ele tem 206 ossos. Agora multiplique por aquele numeroso exército que havia ali. Dificilmente você vai encontrar um resultado, porque a Bíblia diz que era numeroso, era uma multidão de ossos. Mas estavam desmontados. O fêmur estava no lado, a caixa craniana estava no outro, os ossos da mão estavam separados, os ossos da perna estavam separados, estavam todos divididos. E o Senhor chega para Ezequiel e vai dizer: Ezequiel, profetiza sobre esses ossos. O que o Senhor está falando para Ezequiel é algo absurdo. É algo fora do comum, fora da realidade. Porque como é que um exército pode escutar sem vida e ainda separado?
capítulo 1 para chegar no capítulo 2, estando todos reunidos, mais ou menos 120, no mesmo lugar, estavam unidos. A Bíblia diz que o vento impetuoso bateu sobre aquela casa e que de repente começaram a falar como línguas repartidas, cada um falava uma língua diferente, mas todos entendiam o que era falado, o que era pronunciado. Por quê? Porque a união faz a diferença. A união estava sobre aquela casa, o vento do Espírito bateu e todos se uniram em um só Espírito e um só propósito. Ezequiel chegou e profetizou aos ossos secos. Dei atenção à voz de Deus. Glória a Deus. O barulho começou a acontecer, cada osso ia se juntando no seu osso. Cada coisa se juntava no seu lugar. Diga assim para o seu irmão, nada vai ficar fora do lugar. O que é no lugar certo, ele vai para o lugar certo. Glória a Deus. O barulho aconteceu e os ossos se juntaram. Só que Ezequiel observou que mesmo os ossos se juntando, faltava algo. Santo Deus. Ezequiel deu mais uma olhada e viu que quando os ossos se juntaram, logo em seguida veio nascendo pele, tendões, músculos, e estava ali o exército de pé, mas porém faltava algo. Gênesis capítulo 1, versículo 6, Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, um boneco de barro. Faltava algo, faltava o que? Faltava o Espírito. Deus chegou na narina dos bonecos e assoprou o Espírito. Aí o Senhor vai chegar para Ezequiel e vai dizer: Ezequiel, o exército está sem vida, o exército está morto, está de pé, os ossos juntaram cada osso no seu osso, nasceu músculo, nasceu tendões, mas está faltando o Espírito. Deus vai chegar para Ezequiel de novo e vai dizer: Ezequiel, profetiza. Deus. Ele é profeta, profetiza. A Bíblia diz que o Senhor, após dizer para Ezequiel profetizar, Ezequiel profetizou e nada aconteceu. Ezequiel profetizou de novo e nada aconteceu. Ezequiel profetizou de novo e nada aconteceu. Ezequiel profetizou mais outra vez e nada aconteceu. Por quê? Deus chegou para Ezequiel e disse: Ezequiel, tu estás profetizando de forma errada. Como é, Senhor? Espírito de Deus, sopra sobre esses ossos e vem dos quatro cantos da terra. É algo sobrenatural. Por quê? Porque Jesus, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 8, Jesus conversando com Nicodemos, Jesus vai dizer: Nicodemos, necessário é o homem nascer de novo, nascer da água e nascer do Espírito. O vento sopra onde quer, rompe na sua
quatro cantos da terra e sobre esses ossos. Diga assim, Senhor, não serve só do norte, não serve só do sul, não serve só do leste e nem serve só do oeste. Tem que ser do sul, do norte, do leste e oeste. Tem que ser dos quatro cantos da terra para trazer vida, trazer diferença, trazer o Espírito da vida. Tem que soltar os quatro cantos da terra. A Bíblia diz que quando o Evangelho for pregado nos quatro cantos da terra, aí virá o Senhor sobre as nuvens para buscar a sua igreja. Glória a Deus, aleluia. Os quatro cantos da terra. A Bíblia diz que Ezequiel profetizou dos quatro cantos da terra. Glória a Deus. Agora o interessante é que quando Ezequiel termina de profetizar, o milagre aconteceu em algo mais simples. A diferença aconteceu em algo que aos olhos humanos e aos olhos das pessoas é insignificante. A história diz, a ciência diz, que no nosso corpo, dentro do nosso ouvido, existe um pequeno osso chamado estribo. Dentro do nosso ouvido tem três ossos: o martelo, a pilota e o estribo. O menor deles é o estribo. E Deus disse para Ezequiel: Ezequiel profetiza. Quando Ezequiel profetizou, a palavra do profeta Ezequiel, ordenada por Deus, bateu para um pequeno osso do nosso ouvido, do estribo. E os ossos puderam ouvir a palavra de Glória a Deus. Diga assim para o Senhor, as pequenas coisas. Ninguém está ganhando as pequenas coisas. As pequenas coisas são desprezadas, são caluniadas, são rejeitadas. Mas Deus não que Ele age nas pequenas coisas. Deus chamou Davi pequeno, Davi era rejeitado, era excluído. Muitos profetas que pregaram, não tinha família importante, mas foi nas pequenas coisas que Deus fez a diferença. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A ciência diz que esse osso do nosso ouvido, ele é responsável por transmitir informações para o nosso cérebro. Ouvidos, aí precisa. A Bíblia diz que quando Ezequiel profetizou que os ossos ouviram, que a palavra bateu, chacoalhou lá no menor osso, aí eles ouviram, Aleluia. pensaram: vamos se colocar de pé. Se coloca de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deixa nós irmãos para lá na frente em nome Glória a de Jesus. Deus. Aleluia. Deus. Se coloque na posição, na vontade de Deus. Obedeça a sua voz. Quando Ele mandar, faça. Quando Ele disser caminha, quando Ele disser prossiga. Não rejeite as pequenas coisas. As pequenas coisas podem ser desprezadas para mim, podem ser desprezadas para você. Mas para Deus elas fazem a diferença. Você hoje era pequeno, era rejeitado, era excluído, as pessoas não acreditavam em você. Mas Deus te chamou, te escolheu para você fazer a diferença. Foi Deus te resgatou, te trouxe das trevas, colocou na sua luz, para você ser a diferença nessa terra. Aleluia. Glória a Deus.
palavra. Deus, que nós possamos chegar nos nossos lares debaixo da tua proteção. Meu Deus, que nós possamos, Pai, dar crédito à tua palavra. Que nós não venhamos rejeitar, Deus, as tuas ordenanças. Meu Deus, que quando nós estivermos no vale, na dificuldade, na luta, na perseguição, na prova, que nós não venhamos ficar parados, desanimados, cabisbaixo, mas que nós venhamos obedecer, fazer a tua vontade, que nós venhamos caminhar e enxergar, observar, se como Ezequiel observou, andou, caminhou, obedeceu a tua voz, o rebanho aconteceu. Deus, em nome de Jesus, faz o rebanho da nossa vida, transforma, glorifica, muda a situação, muda o quadro, muda a história, nos faz para que a nova história da mudança, porque nós cremos e nós acreditamos no teu nome. Deus, em nome de Jesus, queremos ser gratos, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. Meu Deus, em nome de Jesus, nos abençoa, nos dá vitória, nos guarda, nos protege. Repreende todo o fio do adversário na nossa vida, coloca o portão no todo projeto dele, coloca o portão toda barreira, todo empecilho, tudo aquilo que o diabo projetar, que tentou para os teus filhos da tua igreja, que o Senhor possa quebrar, possa desfazer, e a vitória da tua igreja nessa noite para a honra e a glória do teu nome. É o que nós oramos e te agradecemos.